de Deus é sempre muito clara, dispensa comentários. Basta a gente ouvir com atenção e guardar de tal modo que ela possa nos modificar, possa tocar a nossa alma. No domingo passado, nós refletimos sobre a correção fraterna. Corrigir o irmão que está errado, está no mau caminho, está fazendo mal para a comunidade. Então nós temos a obrigação de corrigi-lo, de tal modo que ele possa voltar ao bom caminho e não continuar fazendo mal. Deus não quer que ninguém continue no mau caminho. Todo mundo conhece aquele ditado: errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Então nós temos sempre que mudar de vida, sempre que corrigir, sempre melhorar. Não podemos ficar andando no mal a vida inteira, não. É muito perigoso. Ninguém pode andar na contramão com Deus. O motorista que dirigindo na contramão, ele coloca em risco sua própria vida e a dos outros. Assim são as pessoas que andam erradas. Estragam famílias, destroem lares, perdem a confiança, quer dizer, estraga tudo. Então nós temos a obrigação de ajudar esses irmãos a se corrigirem. O perdão é necessário, mas não é para a pessoa continuar errando, não. Para que ela se corrija, mude de vida. Hoje a lição é exatamente sobre o perdão. O Senhor falou com muita clareza neste trecho do Evangelho. A necessidade de perdoar. Então, o que é o perdão? Por que nós devemos perdoar? Como deve ser o perdão? Quantas vezes devemos perdoar? Tudo isso está no Evangelho de hoje. Perdoar significa apagar a ofensa recebida, não ficar guardando mau sentimento no coração. Tirar de nosso coração todo tipo de ódio, de ressentimento. Significa curar a ferida que a ofensa causou em nós. Ninguém vai ficar suportando uma ferida no coração a vida inteira, sangrando. Vamos curá-la. E o remédio para curar a ferida da ingratidão, da ofensa, é o perdão. Não existe outro melhor, não. Às vezes a gente perdoa, mas ainda guarda algum sentimento. Fica lembrando ainda aquela ofensa. É natural. Com o tempo vai acabando. Quando a gente cura uma ferida, ainda fica alguma cicatriz. Mas com o tempo aquela cicatriz vai acabando também. A cicatriz não dói mais. A ferida é que causa prejuízo, faz mal para nós. Então precisamos de curá-la o mais depressa possível. Senão a gente não vive. Todos nós precisamos deste perdão, uns dos outros. Isso é que é perdoar. Cancelar a ofensa. Se quiser usar a linguagem de hoje, né, do computador, é deletar o mal. Não deixar que ele continue proliferando, arrancar o mal pela raiz. Senão ele brota de novo. Então o perdão tem que ser radical. Perdoou, acabou. Não deixe mais a ferida aparecer de novo, não. Não faz mal outra vez. Por que nós devemos perdoar? Por vários motivos.
Primeiro porque é uma lei divina. É Deus que manda a gente perdoar. A primeira leitura de hoje é sensacional. Convido a todos a lê-la depois em casa. É o livro do Eclesiástico, capítulo 27. Todo ele falando do tema de hoje. Depois vocês leiam com calma, refletindo. É um texto que deve ser sempre meditado. Eclesiástico 27. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. E assim por diante. O texto é muito interessante. Devemos perdoar porque Deus perdoa. Daqui a pouco nós vamos dizer no Pai Nosso: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente reza isso a vida inteira. Por que nós temos tanta dificuldade em perdoar? Quando a gente peca, vai pedir perdão a Deus. E quando o outro nos ofende, a gente não perdoa. Por quê? A ofensa que a gente faz a Deus é muito maior. É uma ofensa infinita. Só a misericórdia de Deus é que pode perdoar. Temos que perdoar porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Em Deus não há ódio, não há mau sentimento. Deus é luz. Em Deus não há as trevas do mal. Então nós temos que seguir o exemplo do próprio Deus. Levar uma alma limpa, iluminada pela graça, e não ferida pelo pecado, pelas ofensas. E devemos perdoar porque todos nós temos defeitos. Não há ninguém que seja perfeito. Perfeição absoluta só Deus tem. Todos nós necessitamos do perdão uns dos outros. Na família, por exemplo, todos têm que perdoar uns aos outros. A mulher tem que perdoar seu marido, o marido a esposa. Os pais têm que perdoar as ingratidões dos filhos, suas rebeldias, suas drogas. Tudo isso faz parte da nossa vida. Para que eles se corrijam, para que mudem de vida. Muitas vezes os filhos têm que perdoar os pais também. Ficar carregando essa mágoa a vida inteira, não. É uma chaga que deve ser curada. Senão a pessoa fica prejudicada a vida toda. Não se realiza nunca. Só porque o pai a maltratou quando era criança, nunca mais esqueceu. Foi uma ferida que ficou ali a vida inteira. Vamos apagar isso. Vamos colocar o remédio. E o remédio é o perdão. Vamos lembrar que todos nós erramos. Todos precisamos da graça de Deus. Então o perdão é necessário, porque é o próprio Deus que nos ensina. E como que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, com muita humildade. Não é para prejudicar, não é por vingança, mas por amor. Perdoar de tal modo que a pessoa se sinta bem junto de nós. Que ela não fique constrangida, que ela não guarde mais afastamento de nós, mas que ela se aproxime com confiança e seja de fato acolhida novamente. E a gente vai vivendo de uma maneira nova, fazendo que a pessoa nasça de novo em nosso coração. Isso que é o verdadeiro perdão, um coração livre para amar. E perdoar sempre. Aliás, essa é a lição principal do Evangelho de hoje. São Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. São Pedro sabia que no Antigo Testamento só se podia perdoar 3 vezes. Depois disso acabou. Então ele pensou que estava exagerando. Eu devo perdoar 7 vezes? Jesus então disse: não, Pedro, 70 vezes 7 vezes.
Nós sabemos que o número 7 na Bíblia é um número que indica plenitude, não é um número matemático. Então, perdoar 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Não há limite para o perdão. É claro que não é para a pessoa continuar magoando e fazendo coisa errada, não. A pessoa, para ser perdoada, ela tem que estar disposta a se corrigir, mudar de vida. Como aconteceu com aquela mulher pecadora, que os fariseus apresentaram a Jesus. Ela tinha sido pego em flagrante adultério. E de acordo com a lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Então foi perguntar a Jesus se devia ou não apedrejá-la. Queria pegar Jesus em alguma circunstância para poder condená-lo, alguma contradição. E Jesus então disse para a turba que ali estava: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E continuou escrevendo no chão. E diz o Evangelho que todos foram fugindo, foram saindo de mansinho, a começar pelos mais velhos. E Jesus então perguntou à mulher: ninguém te condenou? Não, Senhor. E Jesus então disse, aí que tem a parte mais importante: eu também não vou te condenar. Vai em paz e não peques mais. Essa última frase é que é necessária. Não peques mais. Deus perdona é para a gente continuar pecando, não. O pecado é sempre o mal. Deus detesta o pecado. Ele ama a todos nós, mas o pecado não. Ele nos perdoa para a gente mudar. Mas toda vez que a pessoa se arrepende, pede perdão, está disposta a se corrigir, nós temos que perdoar até o fim. Não há limites. E assim a gente se torna mais feliz. Não guarda rancor, não guarda raiva, não guarda mau sentimento. E a vida transcorre naturalmente, de uma maneira harmônica. E o perdão faz bem para a saúde, é uma maneira de prolongar a vida. Uma pessoa que guarda ódio, ela está envenenando o seu coração. Há muita gente que morre aí de repente, ataques cardíacos, muitas vezes é por causa disso. O ódio é tão grande que o coração não aguenta. O coração humano foi feito para amar e não para odiar. Então, à medida que a gente vai perdoando, vai esvaziando o coração de todo o mau sentimento, a saúde vai florescendo e os anos vão se multiplicando. Certa vez perguntaram a Dom Helder Câmara se ele guardava mágoa, rancor das pessoas que o ofenderam. Ele deu um sorriso grande e disse assim: de jeito nenhum, não guardo ódio de ninguém. Por quê? Eu quero viver muitos anos. E morreu com mais de 90 anos, quase 100 anos. Então, o perdão é o lenitivo, é o segredo para viver muito e saudável, de uma maneira correta, harmoniosa, cheia das bênçãos de Deus. Esta é a lição preciosa que o Evangelho de hoje nos oferece, que é o perdão. Faz parte da nossa vida, nós todos somos marcados pelo pecado original, a concupiscência existe e nós precisamos de vencê-las. E a gente vence perdoando, curando as feridas das ofensas. Porque devemos perdoar? Porque é ordem divina, é o próprio Deus que nos ensina, é o Pai do céu que quer o nosso bem, é o remédio que Ele nos oferece, a maneira que devemos perdoar sem constranger o outro, de tal modo que ele se sinta bem de novo na nossa companhia, no nosso lar, na nossa casa, sem desconfiança, sem ficar voltando naquele assunto a vida inteira e se inferniza a vida do outro. E ao mesmo tempo, quantas vezes devemos perdoar? Sempre, a vida toda. Esta é a grande lição que
que o Evangelho de hoje deixa no coração de cada um de nós.